Muito legal isso de investir, eu acho massa isso de pilar profissional para ajudar você a ser promovido e coisa e tal. Mas eu não consigo nem passar em uma entrevista. Você se sente dessa forma? Então vem comigo porque hoje a gente vai falar desse assunto. Então, como que a gente passa em uma entrevista? Será que tem algum macete específico em relação a isso? São ótimas perguntas, hein? Eu vou falar um pouco desse assunto aqui porque eu acredito que eu tenha certa propriedade. Eu participava de todas as entrevistas da CS e ainda hoje eu gosto de participar da maioria que eu posso. A gente deixa o coordenador, às vezes um ajudante do coordenador de cada área para fazer a entrevista, mas eu também gosto de participar para entender um pouco melhor e dar as minhas opiniões sobre determinado candidato quando a gente abre uma vaga aqui na CS. Então, como eu já faço isso há um bom tempo, há bons anos, a gente costuma ter determinado feeling em relação a isso que eu posso trazer para ajudar vocês nesse sentido. A primeira dica que eu tenho para dar a vocês é a seguinte. Na verdade, ela vem antes da entrevista. É quando você entra em contato com a vaga que está em aberto. Esse negócio, na verdade, de você ter um currículo geralzão que você manda para 1 milhão de empresas, não é muito legal. Eu não vou falar que o RH não vai pegar aquele currículo e ver que ele é geralzão e vai descartar. Mas você aumenta muito sua chance quando você vê que tem um currículo que está falando da sua empresa. Quando essa pessoa pega o currículo e vê lá no currículo tem, olha, eu quero trabalhar na empresa tal por causa disso, dessas competências que eu tenho, é uma vibe muito diferente. Você já chama a sua atenção, fala, opa, esse aqui pelo menos eu vou parar para colocar nos currículos interessantes, porque funciona como uma triagem. Como que a gente faz? A gente abre a vaga, chama muita gente, o máximo de pessoa que a gente conseguir, a gente sai fazendo uma primeira filtragem, né, uma primeira triagem. Às vezes a gente pede, por exemplo, um advogado e chega currículo para você de engenheiro civil, sabe? Então essas pessoas não entram nessa primeira triagem. Então todo mundo que obedece aos requisitos mínimos que você colocou na vaga, você joga para dentro dessa pasta, né, vamos dizer assim, dessa segunda seleção, passando pela primeira triagem. Daí você começa a separar quem vão ser os responsáveis, na verdade, quem vão ser os selecionados para partir para a próxima etapa, que é a etapa da entrevista. Daí que você vai ver os diferenciais dessa pessoa. Então, se você estudou a empresa que está com a vaga aberta, entendeu qual que é a necessidade dela para essa vaga que ela está abrindo e mostrou pro RH, o RH que eu falo é o Recursos Humanos, o responsável pela análise curricular, pela seleção dos candidatos, viu? E quando você faz isso, você já está direcionando a atenção do RH para o seu currículo. Você está falando assim, olha, vocês precisam dessa característica e eu posso ajudar vocês nessas características porque eu tenho um curso nessa área, porque a minha experiência nessa empresa que eu trabalhei com uma coisa relacionada a isso. Na minha faculdade eu faço uma matéria que fala sobre isso, minha nota foi tal. O meu trabalho de conclusão de curso, a gente falou isso nesse vídeo aqui, ó, é relacionado com esse tema. Então você já está falando pro RH, olha, eu sou a pessoa que você quer. Então só aí você já sai passos na frente. Eu, pelo menos, quando eu vejo um tipo de currículo desse, eu já falo assim, opa, esse aqui vai vir para entrevista. Então não tem jeito. Essa é a primeira dica. Então, antes de você começar, de você estar na entrevista em si, você tem que ter se preparado. Seu currículo deve estar ali preparado para esse tipo de ocasião. Porque normalmente, a gente pelo menos faz assim, e antes de eu ter uma empresa, eu participava de entrevistas que as pessoas imprimiam o currículo que eu tinha encaminhado anteriormente. Então, se eu já tinha colocado lá tudo em ordem, falando da empresa e fazendo esses links das características que eu tenho e de como elas podem ajudar a desenvolver a empresa como um todo, as necessidades que a empresa está tendo para abrir essa vaga, já tava mais tranquilo, porque o meu próprio currículo ia me guiar na minha entrevista. Você consegue entender mais ou menos o que eu quero dizer? A partir daí, vem o dia da tão sonhada entrevista. Você tá lá, frente a frente com o RH, às vezes um coordenador técnico da área, e às vezes outras pessoas da dinâmica. E como que você age nesse tipo de situação? Olha, primeiro, se você fez essa primeira parte, você vai ter ali bem definido o que a empresa quer. Isso vai te ajudar bastante na entrevista. Então, é bom
na entrevista, você sempre tem a oportunidade de falar, olha, inclusive eu sei que vocês estão usando, abrindo essa vaga por causa de uma necessidade que vocês têm nessa área, eu vi o projeto que vocês têm nessa parte, inclusive eu acho elogiável isso de elogiar, é muito bom, porque todo mundo gosta de receber elogio. Então você está fazendo entrevista com uma pessoa e essa pessoa faz uma coisa que você gosta, você já começa a se tornar simpático a ela. É claro que eu não estou falando de puxar saco nem nada do tipo, mas elogiar, sabe? Elogios sinceros. Falar, olha, a empresa foi premiada com isso nesse ano, ou então vocês teve uma iniciativa de destaque nessa parte e eu quero trabalhar para uma empresa assim, que se destaca, que tem esse tipo de preocupação. Olha só esse candidato, se não um candidato de outro nível. Você imagina você no papel do RH, você tem um problema, porque toda vaga que abre é um problema para o RH, ele precisa preencher aquela vaga. Então ele passa na missão dele quando ele acha a pessoa certa e essa pessoa certa começa a trabalhar. Então você está ali naquela entrevista, se você for a pessoa ideal para o RH, você está meio que fazendo um favor para ela, porque você está resolvendo um problema dela. Aí você imagina, sei lá, o RH está entrevistando ali, você encontra um camarada que se preparou, que tem um currículo ideal, que ele mesmo fez as ligações, porque como RH você tem que achar as ligações das habilidades desse candidato e tentar linkar com ela com as habilidades que são necessárias para o cargo que foi aberto. Então, você que tem que fazer esse esforço. Quando o candidato já faz esse esforço para você e fala, não, você está precisando disso, olha, eu tenho isso por causa desse estudo que eu fiz, desse curso complementar que eu fiz, dessa experiência não curricular, dessa experiência como quando você é voluntário, essa experiência voluntária que eu tenho, enfim, você já tá dando ali tudo que o RH precisa, né? Olha só que dica show de bola que eu tô te dando. Mas você tá gostando da dica até aqui? Se sim, já se inscreve no canal, ativa as notificações e manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que tá querendo passar em uma entrevista, mas está tendo meio que dificuldade com isso, né? Então, essa foi a primeira, na verdade foi a segunda dica. A primeira é se preparar, fazer um currículo adequado para a vaga que você está pleiteando. E a segunda dica é ir para a entrevista, de fato, tendo todo o panorama da empresa, sabendo quem que é quem, sabendo os projetos da empresa, e você vai falar sobre isso na entrevista, para você mostrar que você se preparou de fato. É claro que é importante também você ir bem vestido, né? Você pode falar para mim, as empresas novas, as empresas modernas, o pessoal está trabalhando de forma mais despojada, então pode ser que vale a pena eu ir um pouco mais largado para mostrar que eu estou combinando com a cultura organizacional. Esse é um tema um pouco delicado. Eu prefiro pecar no excesso. Eu, quando fazia entrevista, eu gostava de ir de terno e gravata, porque eu mostro um respeito, uma formalidade, né, com todo aquele processo, né? Eu quero estar do meu melhor para passar naquilo. É claro que se eu conseguir passar na entrevista e me falarem, olha, aqui você trabalha de camiseta, ou então da forma que você quiser, eu vou fazer isso, mas isso é depois de passar na entrevista. E muitas vezes, outra coisa importante, quando você pega uma empresa que é muito despojada, você vê que normalmente a galera do marketing é despojada, a galera da programação é despojada, a galera do relacionamento com o cliente, todo mundo tranquila, tal, tem aquele visual mais diferenciado, vamos dizer assim. Mas quando você sobe na cúpula da empresa, para a galera que mexe com planejamento estratégico, o controle, análise de indicador, você vai ver que normalmente são as pessoas que tem um rigor, e esse rigor se reflete sim na vestimenta. Então eu tomaria cuidado com isso, eu pecaria pelo excesso. Terceira dica então é: vá bem vestido, né? Demonstre respeito à formalidade da ocasião, porque tudo isso é um rito, né? A pessoa quer saber se você está preparado também para se encaixar no ambiente profissional, né? Isso é muito importante. A quarta e última dica que eu vou dar para vocês é realmente apresentar soluções. Como que isso seria? Durante a sua preparação, todas as fases anteriores que eu citei, você vai ter entrado em contato com uma demanda específica que a empresa pode estar tendo, né? Olha, por exemplo, onde que normalmente você acha isso? Quando a empresa é grande, ela tem, ou então bem estruturada, ela tem em seu site institucional a missão, visão e valor
da organização. Missão, visão e os valores. A visão da empresa, eu vou fazer um vídeo focado só nisso, mas a visão da empresa é onde a empresa quer chegar, onde ela quer estar em determinado período de tempo, né? Isso quer dizer, eu quero ser reconhecida como a melhor empresa de logística até o final de 2025. Ela tem uma meta, né? Quando você sabe disso, você já pode, eu posso às vezes ter uma solução para isso. De repente, se você for um cara acadêmico, você pode procurar no arcabouço científico, entre os artigos, livros científicos, como que você consegue contribuir para uma empresa ficar logisticamente mais eficiente. Daí você vai chegar e vai falar, olha, inclusive eu vejo que na visão da organização, você falando pro RH, né, vocês têm essa demanda, vocês querem figurar entre os melhores, a melhor empresa de logística nos próximos anos. E eu tenho um estudo relativamente importante sobre isso. Inclusive, uma das táticas que as empresas norte-americanas estão usando, as empresas do primeiro mundo estão usando, é integralizar a cadeia. Enfim, você vai falando ali o que você aprendeu. Por mais que não seja uma coisa muito acertada, você não precisa entrar em detalhes, porque você está falando com o RH, e às vezes o RH não tem um conhecimento técnico tão bom nessa área, você vai estar dando uma dica para ele, assim, poxa, esse cara sabe do que ele está falando. Ele teve, ou no mínimo, ele teve o cuidado de pesquisar a nossa empresa e pesquisar soluções para a nossa empresa. Olha a proatividade que esse candidato não está tendo. Quem não quer uma pessoa assim do seu lado para fazer parte da sua força de trabalho? Eu queria, com certeza. Nossa, nem fala. Então, assim, eu deixo essas 4 dicas para vocês. Vamos fazer um resumão ali para a gente encerrar o vídeo. A primeira dica antes da própria entrevista em si, você precisa estar preparado, seu currículo precisa estar preparado, customizado para aquela vaga que você quer. Depois, durante a entrevista, que é a segunda dica, você precisa ter estudado a empresa para você falar sobre os projetos da empresa, sobre as necessidades que a empresa precisa ter e, na verdade, sobre as necessidades que a empresa tem para preencher aquela vaga específica, que aí você vai ter condição de falar assim, olha, eu tenho essa característica que pode encaixar aí nessa necessidade que você está precisando. A terceira dica foi a seguinte: vá bem vestido, né? Peque pelo excesso, dê respeito ao rito formal que é uma entrevista. E a quarta dica é apresentar soluções para o que a empresa é em si, né? Então, de repente, você vai poder apresentar uma solução que a própria demanda ali, o próprio RH não tinha pensado. É claro que dificilmente o CEO da empresa vai pegar aquela solução, vai implementar e coisa e tal, mas você vai estar dando uma boa dica que você sabe do que você está falando e você trabalha com seriedade e talvez até rigor científico. É isso aí e até o próximo vídeo.